Vamos lá, meus queridos amigos, dando continuidade aos esclarecimentos sobre as duas questões dissertativas da nossa avaliação. Como eu lhes disse, serão de 2 a 3 vídeos breves, curtos, de até 15 minutos, com esclarecimentos muito direcionados e objetivos, tá? E algumas reflexões, claro, inevitáveis, sobre os assuntos que vocês vão encontrar na avaliação, tá bem? Vamos lá para a segunda questão dissertativa. A questão dissertativa, claro, começa com um enunciado, que é o pensamento de um autor extraído de um determinado livro. Novamente, vocês vão receber o livro digital nesta data, tá bom? Para que vocês se ocupem aí, ainda hoje, final de semana, de fazer uma leitura bem direcionada e específica, que eu vou indicar, tá bom? Então, vamos lá. Segunda questão dissertativa. O que é que eu posso esclarecer a vocês para que vocês estudem de uma maneira bem direcionada, para além dos apontamentos, anotações que vocês fizeram em sala de aula? Vocês devem se lembrar que nos nossos últimos encontros, depois de construído o percurso metodológico, que começou com a compreensão da filosofia do direito, passou pela ciência jurídica, depois pelo direito positivo, concentrando na norma jurídica e findando com a hermenêutica jurídica indispensável, que é esta última, para a interpretação e aplicação da norma jurídica do direito positivo, tá? Neste ponto, gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação para vocês, tá? Nesse percurso metodológico, novamente, eu deixo isso bastante enfatizado, porque eu acho que isso pode ser uma metodologia interessante de raciocínio para que vocês possam responder as questões, raciocinar e responder as questões dissertativas. Eu gostaria de lembrar a começar por filosofia do direito, que filosofia é uma ciência do saber. Nós vimos isso, é uma ciência. E enquanto ciência, filosofia traduz a arte do pensar. Mas esse pensar se desdobra em algumas etapas. E essas etapas são a observação, a problematização e a investigação da realidade social. E dentro dessa realidade social, nós temos o nosso objeto de estudo da filosofia do direito, que é, em primeiríssimo lugar, a ciência jurídica. Tá? Lembremos que filosofia do direito é um desdobramento ou uma especificidade da filosofia geral. E a filosofia do direito tem a sua especificidade no seu objeto específico de investigação e de problematização, que é, de imediato, a ciência jurídica. E, no segundo passo, o direito positivo, que é uma construção da ciência jurídica, tá? Ou melhor, a principal construção da ciência jurídica. Então, nós começamos com a compreensão dessa atividade investigativa, de observação, de problematização, que é a filosofia do direito. Passamos para a ciência jurídica, que é a base científica do direito positivo. É no âmbito da ciência jurídica que nós vamos discutir quais são os valores sociais e jurídicos que influenciam e determinam a construção do direito positivo, das normas jurídicas, tá bom? E que, por sinal, a primeira questão dissertativa vocês vão ter que dissertar, que explicar sobre isso, né? Como já lhes disse. Na sequência a ciência jurídica, nós temos o direito positivo, que é o direito posto, direito vigente. E nisso nós temos o principal instituto do direito positivo, ou melhor, a principal forma de manifestação linguística do direito positivo, que é a linguagem escrita, que é a norma jurídica. As características da norma jurídica que a tornam tão específica, sendo objeto da ciência jurídica, o principal objeto da ciência jurídica, nós já apresentamos em sala de aula e vocês terão à disposição, claro, as anotações, os materiais de estudo para que vocês possam dissertar à vontade sobre isso, tá? Mas, passado então a ciência jurídica, que é a base científica do direito positivo, nós temos o direito positivo em si, cujo instituto principal
é a norma jurídica, e findando, é indispensável a compreensão da hermenêutica jurídica, hermenêutica sendo uma ciência com técnicas e métodos, e essas técnicas e métodos eu apresentei sinteticamente para vocês em sala de aula, mas não vou cobrar essas técnicas e métodos da hermenêutica, tá? Não fiquem preocupados com isso, não. Isso é só um apertadíssimo esclarecimento e revisão desses tópicos da nossa trajetória metodológica de compreensão de conceitos, tá? Que finda com hermenêutica jurídica, ciência com técnicas e métodos que servem à atividade interpretativa, porque interpretação é uma atividade que com as técnicas e métodos da hermenêutica procura o quê? Desvendar, tecnicamente desvendar os possíveis sentidos das normas jurídicas para a adequada e justa aplicação das normas jurídicas aos casos concretos da realidade, aos conflitos sociais concretos da realidade. Então, feita a revisão desse breve percurso metodológico, pressuposto de esclarecimento para a segunda questão dissertativa, em que eu peço para vocês me explicarem resumidamente o seguinte. Muito cuidado. Estudem qual é a relação da filosofia do direito com a ciência jurídica, com o direito positivo e com a hermenêutica jurídica, tá bom? Então, fica isso frisado para que vocês leiam um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, são esses os possíveis esclarecimentos aqui para a segunda questão dissertativa. Em relação ainda às questões dissertativas, eu acho que vale deixar aqui o registro de que não seria próprio nem pertinente para uma avaliação de filosofia do direito que as questões dissertativas tivessem um padrão de resposta. Isso poderia prejudicar vocês em relação à ampla liberdade de raciocínio e subjetividade que eu acho que é indispensável para questões dissertativas numa prova, numa avaliação de filosofia do direito. Então, assim, vocês terão ampla liberdade filosófica de raciocínio para responder às questões dissertativas. Não haverá um padrão de resposta, tá? Porque não seria próprio, não seria pertinente para esse tipo de avaliação. A única coisa que se espera, evidentemente, que o professor espera numa avaliação dessa, é que as questões dissertativas tenham uma construção de raciocínio que seja pertinente com o assunto que se está cobrando na avaliação. E, mais uma vez, eu digo, as questões dissertativas eu não pergunto nada. A metodologia não é de pergunta, é de pedir que vocês me expliquem relações entre assuntos ou um determinado assunto, tá bom? Então, feitos esses esclarecimentos sobre as questões dissertativas, nós vamos agora passar para as questões de múltipla escolha, tá bom?